E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Campeonato Carioca. Dessa vez vamos analisar mais um clássico, Vasco versus Fluminense, jogo que aconteceu lá no estádio de Volta Redonda. E, rapaziada, foi um jogo bem aquilo que eu esperava, um jogo bem de meio de campo, os dois times sem muitas chances de gol. Eu sabia que em determinado momento da partida o Vasco mesmo ia baixar as suas linhas para tentar jogar no contra-ataque, porém aconteceu uma postura que eu não esperava tanto do Fluminense, que era de se recuar mais no segundo tempo após conseguir o empate. Já separei os melhores momentos dessa partida para nós assistirmos e analisarmos juntos. Vamos ver quem merecia a vitória no clássico de hoje. Vasco abriu o placar com o Germancano, o Fluminense buscou com o Fred, teve gol de cada um dos centroavantes das duas equipes. Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like. E se você ainda não comprou a camisa do canal, camisa do Sem Clubismo FC, camisa exclusiva para você, inscrito no canal, mano, acessa o primeiro link da descrição e compra no site da Joga 10. Não perca tempo, compre agora e torne-se um campeão junto com a gente. A camisa tá muito bonita, eu particularmente amei essa camisa, então compra aí no primeiro link da descrição. E agora sim, bora analisar Vasco 1, Fluminense 1. Aí, galera, Vasco versus Fluminense, jogo em Volta Redonda. É bem estranho, né? O jogo sempre costuma ser no Maracanã ou em São Januário. Dessa vez foi no Raulino de Oliveira. Aí o Fluminense começou o jogo tentando marcar a pressão ali contra o Vasco, né? Teve aquela chance do Luiz Henrique, depois teve essa cobrança de escanteio do Nenê que tentou o gol olímpico, passou perto. Se ela tem um pouquinho mais de curva, a bola entraria e o Lucão ficaria rendido. Os 15 primeiros minutos de jogo, o Fluminense pressionou mais o Vasco, porém não conseguiu criar chances claras de gol. Depois o Vasco tentou sair mais um pouco, teve essa chance com o Zeca, mas o Vasco tinha muita dificuldade de trabalhar a bola no meio de campo. Como o Vasco veio com a formação com 3 volantes, era difícil porque o Vasco não tinha superioridade numérica na fase ofensiva, e só na fase defensiva. Aí os 36, jogada muito boa do Vasco, vamos até analisar, né? Prestar atenção na jogada certinho, porque é sempre interessante, mano. É bom quando sai uma jogada assim, é o segundo jogo seguido que sai uma jogada boa pelo lado direito, então dá pra saber ali que pelo menos o Marcelo Cabo tá trabalhando alguma coisa nesse time do Vasco. Gabriel Peck, Andrei infiltra, linda bola do Léo Matos, o Germancano vai lá e faz o gol. Olha aí, a zaga do Fluminense também dormiu, né? A bola entre os dois zagueiros nunca pode acontecer. E o gol do Cano fez aquele L. Vasco 1 a 0. Jogo ali muito de meio de campo, andando no primeiro tempo. Já no início da segunda etapa, 1 minuto de jogo certinho, o Fred foi lá e fez o gol. Mais um jogo com o Vasco levando o gol na bola aérea, cobrança de escanteio ou cobrança de falta da intermediária. O Vasco sempre tem que levar um gol, se não levar um gol de cabeça não é o Vasco. E o Fred subiu muito bem para cima do Miranda. Miranda é um zagueiro com baixa estatura e isso é um problema para ele. Tá sendo um problema no profissional. Apesar dele ter uma boa técnica com a bola no chão, ele ainda peca muito no jogo aéreo. Castan, sendo o Leandro Castan, errando saída de jogo. Luiz Henrique tocou e o Fred acabou isolando, o que não é do costume dele. Aí o Nenê ficou meio que, porra, Fred, toca a bola. E nesse momento do jogo, até os 20 minutos, até o Vasco fazer as suas substituições, a entrada do Figueiredo e do Laranjeiro, o Fluminense era melhor no segundo tempo, porém não tinha chances claras. Aí quando entra o Figueiredo, entra o Laranjeiro, o Vasco adianta um pouquinho suas linhas, já ia aos 19, chance ali do Vasco, meio que o Marcos Felipe quase soltou a bola, fazer uma besteira do caramba. Pedido de pênalti do Fluminense, mas na minha opinião não houve nada. Vamos observar aqui, ó, Calegari, Andrei. Não existe ali um toque que você vai falar, porra, foi pênalti do Andrei. Essa é a minha opinião, mano. O maluquinho lá da Record falou que foi pênalti, mas pra mim não foi, não. Aos 29, chance do Vasco, Andrei, mano, que pancada, né? A bola pegou na trave, o Léo Matos quase pegou no rebote. E aos 33, lance muito parecido, mas uma pancada do André, a bola passa ali rente à trave. É um chute que o André vem se especializando em cobranças de falta. Sempre bom, né? O Vasco tem um cobrador que chuta bem de fora da área. Aos 37, mais uma chance do Vasco, Gabriel Peck, sozinho, perdeu o gol, não pode perder. Aos 39, chance do Cano, finalizou, só que a bola acabou não pegando a curva que ele queria. Depois o Vasco ainda teve outra chance com o Laranjeira, não foi mostrado aqui nos melhores momentos, mas foi isso ali no geral. O Vasco teve mais chances na metade do segundo tempo em diante para vencer o jogo. Se tivesse que ter um vencedor nessa partida, acho eu que seria o Vasco, pelas chances que o time criou depois da entrada do Figueiredo e do Laranjeira. E o Fluminense do Roger Machado precisa evoluir muito se não quiser passar vexame na Libertadores.
Com esse futebol que vem apresentando nesse início de campeonato carioca, o Fluminense não passa de fase na Libertadores. O Fluminense na temporada passada se destacava porque, apesar de ter um time não tão forte em nomes, era um time que conseguia competir contra qualquer equipe ali, independente do investimento. O Fluminense conseguia competir com o Flamengo, conseguia competir com o Atlético Mineiro, fazer jogo de igual para igual ali também com o São Paulo, com os times com investimento maior do que ele. Porém, essa temporada o Fluminense não vem jogando bem, não vem apresentando nada. O Fluminense tem problema de criação de jogada, o Fluminense tem problema na sua zaga, claro. Sem o Lucas Claro, perde muito com a entrada do Frazan. Mas nesse jogo de hoje contra o Vasco, nem foi um erro em si técnico do Frazan, foi mais um erro de posicionamento da zaga do Fluminense, que deu espaço para a infiltração do Andrei e depois para o Germancano se posicionar entre os dois zagueiros e a bola ainda chegar para ele marcar o gol. E o Fluminense não criou praticamente nada. O Fluminense fez um gol de cabeça com o Fred. Chance cara a cara de jogador do Fluminense com o Lucão não teve no jogo todo. E isso é um problema de criatividade dos jogadores. Quem é o jogador que tem que criar as jogadas? É o Nenê, mas a responsabilidade fica toda pra cima do Nenê? Não, o Iago Felipe tem que se apresentar, o Martinelli tem que se apresentar, como acontecia na temporada passada. E no time do Vasco ainda falta evoluir muito, cara. Falta muita evolução. O time do Vasco ainda é um time lento. É um time que tem muitos problemas para criar jogadas e para deixar o Germancano em condições de marcar os gols. O Vasco tem problema para manter o controle de jogo no meio de campo. Raramente o Vasco consegue isso, ao menos quando o time adversário coloca suas linhas lá embaixo, que foi o que fez o Roger Machado com o Fluminense. Eu não entendi, mano. O Fluminense é o time que tá na Série A, o Fluminense é o time que tá na Libertadores, o Fluminense era o favorito no jogo de hoje e o Roger Machado abaixa as linhas do Fluminense para tentar jogar no contra-ataque com o Kaique. Eu não entendo, mano. O Fluminense tinha que buscar a vitória. O Vasco buscou a vitória, independente da forma que foi, meio que aos trancos e barrancos, ali com os jogadores da base, tendo que criar jogadas individuais, mas o Vasco buscou a vitória. Teve chance de matar o jogo, mas não matou, porque o Laranjeira perdeu o gol, o Gabriel Peck perdeu o gol, e é isso, rapaziada, no contexto geral. Teve gol do Cano, teve gol do Fred, Vasco e Fluminense precisam evoluir, não foi um jogo que me agradou de nenhuma das duas partes. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa por hoje, segundo o Braço Francisco, é nóis e fui!